fechadão com a rádio Reação FM. No ar, programa Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. Salve, salve, meu povo, programa Papo Franco RS chegando devagarinho aqui na rádio Reação, o programa que mais cresce aqui no sul do Brasil, o programa Papo Franco RS. Mais uma segunda-feira, bombando aqui, chuva aqui no Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agradecendo a audiência aqui dos ouvintes, do pessoal que está curtindo, o pessoal que manda os seus recados aqui pelo Facebook, o pessoal que acompanha pelo site também, o pessoal que baixa o aplicativo. Deixando um abraço aí para todos vocês também. Não esquecendo aí de baixar o aplicativo da Rádio Reação, não esquecendo de baixar o aplicativo, de pegar e curtir as programações que rolam aqui na Rádio Reação. E hoje o programa Papo Franco RS está com a convidada aqui, que já estão um bom tempo aqui observando, uma pessoa que eu, quando eu vi o trabalho dela uma vez numa roda de conversa, no Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, me impressionou muito o trabalho que ela faz. E hoje estou tendo a oportunidade de conversar com ela aqui no programa. Lilian Rocha. Tudo bem, Lilian? Um prazer imenso, Dudu, estar aqui, uma felicidade, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Reação e ao programa Papo Franco. Muito obrigado por estar contribuindo aqui com o Papo Franco RS, programa que a gente desenvolve aí, trazendo o pessoal para trocar uma ideia, para o nosso povo preto, né, para poder mostrar para o pessoal aqui como é um programa de web, para poder mostrar para o mundo, né? Hoje o Papo Franco está atingindo aí pessoas também de outros países que estão compartilhando também, que me mandam feedback, amigos aí que moram nos Estados Unidos, amigos de Angola, de outros lugares aí. Muito obrigado mesmo por estar contribuindo e estar aqui batendo esse papo comigo. Agradeço, vamos lá, vamos nessa. Eu já quero começar contigo fazendo a pergunta: onde começou a surgir o teu interesse pela literatura, pela escrita? Aí depois a gente vai na questão da música também, que é musicista também, a questão da poesia. Onde surgiu o interesse da leitura, da literatura, para ti começar hoje a desenvolver o trabalho que tu desenvolve? Desde muito cedo, assim, desde que eu me alfabetizei, Dudu, eu comecei a me interessar muito por livros. O meu pai, quando chegava do trabalho, ele trazia gibis para mim e para os meus irmãos. E então eu comecei com os gibis, depois eu sou a caçula dos irmãos, né? Comecei a ler os livros dos meus irmãos, depois eu comecei os livros dos meus pais. Chegou num ponto que não tinha mais livros em casa, e eu pedi para minha mãe então que me levasse numa biblioteca que ficava no centro de Porto Alegre, que era a biblioteca do SESI, e eu me lembro até hoje que a carteirinha tinha foto do meu jardim de infância. Então, a partir daí, eu comecei a escrever pequenas frases, pequenas poesias, pequenos contos. Eu era uma apaixonada por Agatha Christie, então fazia alguns contos policiais, assim, né? Aquela história de entrar num navio e ir morrendo um por um. Enfim, aí continuei escrevendo muito, muito. Sempre foi uma coisa que eu gostei por demais, assim. Então eu fui oradora desde a época do fundamental, ensino médio, depois fui oradora como me formei em farmácia, e sempre escrevendo, as pessoas me pedindo às vezes para escrever cartas, cartões, e um momento que eu comecei realmente a me interessar pela literatura negra foi quando eu fiz um curso de extensão junto com o Secune e a Unicinos. Para quem não sabe, o Secune é o Centro de Cultura Ecumênico de Cultura Negra, né? Que era o curso de africanidades. E lá nós tínhamos disciplinas das mais variadas sobre a história do negro, né? História do negro afrodescendente, né? E do africano. E a partir daí, então, que eu comecei a escrever realmente mais poemas ligados à questão da literatura negro-brasileira. Que legal. O meu primo hoje me chamou, Vinícius. Ele disse que ele participou de uma palestra que tu teve, que ele ganhou um sorteio lá, que era do teu livro, que é Meninas de Tranças. Te mandou um abraço aqui.
E Obrigada. esse livro... Eu me lembro dele. É? Ele ganhou e eu acho que ele deu pra esposa, uma coisa assim. Ele faz farmácia na URGS, né? E aí ele ganhou esse livro e me falou hoje, acabei de ver que a Lilian vai estar lá, fala para ela, que legal. E a partir de que momento que começou a surgir a ideia do teu primeiro livro? O meu primeiro livro, como eu falei, eu sempre escrevi desde muito cedo. Mas aquela coisa, a gente acha que nunca vai ser possível a gente publicar, porque o mercado editorial é muito difícil, né? É caro, tu ser apresentado para uma editora, ou tu enviar o teu material e a editora aceitar e publicar. Então, teve uma época da minha vida que eu dava um curso que chamava Neuromusicologia, né? Trabalhava com a questão da voz, da poesia e da música. Chegou um certo momento que eu estava dando um curso lá em Santa Catarina, em Gravatal, Salto das Águas, e daí um aluno chegou, eu usava poesias nesse curso, chegou para mim, tu tem tantas poesias legais, eu vejo as tuas poesias nas redes sociais, tu traz para os teus cursos, por que tu não publica? Eu disse, porque na realidade não surgiu a oportunidade. Daí ele me falou o seguinte, tu tem exatamente 4 a 3 meses para juntar todo o teu material, eu trabalho numa editora, eu vou te ajudar a publicar. Aí surgiu em 2013, em dezembro de 2013, eu publiquei o primeiro livro, que foi o Vida Pulsa, Poesias e Reflexões. Esse foi meu primeiro livro. Enfim, precisou um empurrãozinho, mas a coisa aconteceu e a partir daí só foi acontecendo as coisas. E me diz uma coisa, geralmente quando se fala em literatura, é uma coisa que pelo menos me incomoda, não sei se para ti, quando é uma literatura que vem dos negros, é sempre a literatura negra e não literatura brasileira. Por que só é literatura brasileira quando é feita por brancos, né? Escritores brancos e tal. E isso me incomoda bastante. E aí quando negros fazendo, tem até um amigo que teve aqui também, que a gente falou sobre literatura, o Rogério Vaz, lá de Minas Gerais, e a gente conversou um pouco sobre isso. E como é que tu vê essa questão quando fazem quando nos colocam em certos potes, assim, se é negro é literatura afro, literatura isso, não é uma literatura brasileira, que no caso que é o que tu faz, literatura brasileira, não literatura afro. Na realidade, isso acontece, né? O que nós, todos os escritores nascidos no Brasil, a gente faz literatura brasileira. Mas essa divisão, essa questão de colocar em caixinhas, né? Assim como tem a literatura feminina, assim como tem a literatura negra, né? Ou afro-brasileira, enfim. Nesse aspecto, né? A literatura que eu tenho realizado é a literatura negro-brasileira, que é aquela literatura que tem uma conceituação, principalmente do Kut, que é um poeta paulista, né? Que coloca que é aquela literatura que traz todo um combate ao racismo, né? E que o escritor se apresenta e se coloca como negro, né? Se identifica e se coloca a sua identidade como negra, né? E essa questão das caixinhas, elas existem, infelizmente, porque existe um cânone, né? Que a gente sabe que o mercado editorial, a grande maioria feita por homens brancos de classe média do eixo Rio-São Paulo. Então, na realidade, tudo que é fora dessa estrutura ligada a esse eixo é colocado em caixas, né? A literatura feminina, a literatura negro brasileira e tantas outras caixinhas que vão se formando, né? Vivemos num mundo editorial que acontece isso. Eu acho que muita coisa, a passos lentos, estão mudando, mas ainda essas caixas ainda existem, né? E é bom se colocar bem pré-determinado que nós fazemos literatura brasileira. O fato de estar nessas caixas é apenas um modo de fazer uma repartição, mas a nossa literatura é literatura brasileira, tem que ser vista como tal, né? Apesar do mercado editorial ser, como eu falei antes, majoritariamente branco, homem, classe média Rio-São Paulo, né? Já está vindo algumas perguntas, já vou fazendo aqui, que está vindo bastante coisas. O Rony Robson Rodrigues Moreira, ele botou aqui, Franco, assim como acontece com a literatura afro, também acontece com o afroempreendedorismo. Por que não só o empreendedor?
Essa questão ainda, por mais que nós sejamos 56% da população brasileira, ainda nos chamam de minoria, né? Pois é. Então, ainda essas caixinhas existem. Então, na realidade, afroempreendedor, mas na realidade foi feita uma pesquisa, né? A quantidade, a percentagem de empreendedores que são negros é enorme no Brasil. A grande maioria dos microempresários que estão aí são negros, né? Então, na realidade, o quanto tem que se inverter essa visão, né? Que minoria é essa? Minoria na questão dos recursos, da distribuição de renda, da forma como a forma social não com equidade existe, mas na realidade somos maioria, né? Sim. E a partir de que momento que tu começou a levar as tuas poesias nas escolas? Chegou em algumas escolas também, né? Muitas escolas. Eu acho assim que é fundamental, assim, porque em várias escolas que eu vou, as crianças, em primeiro lugar, as crianças comentam, né, que nunca tinham visto escritores vivos, né, porque eu vou em muitas escolas de periferia, eu vou em muitas escolas municipais aqui do Rio Grande do Sul, e que ficam na Bom Jesus, fica na Vila Nova, na Lomba do Pinheiro, na Cruzeiro do Sul. Então, em primeiro lugar, nunca viram escritores vivos. Em segundo lugar, nunca viram escritora negra viva e nem sabiam que existia uma escritora negra, né? Então, é fundamental, assim, eu comecei a ir nas escolas, principalmente a partir do meu segundo livro, que é o Negra Sou, que é um processo todo de mudança, pessoal. Se tu for verificar esse livro aqui, né, que é o primeiro, aqui eu usava o meu cabelo alisado, né? Uhum. Aqui dá para ver melhor. Acho que cada um tem o seu momento, nada contra quem mantenha no seu cabelo, né? Cada um tem o seu momento, a sua história. Sim. Mas chegou um momento que eu comecei a declamar um poema que é muito conhecido, que é o Gritaram-me Negra, de Vitória Santa Cruz, e que fala da questão do alisamento do cabelo. Daí chegou um momento que eu disse assim, mas como é que eu estou declamando essa poesia e qual a identidade que eu estou tendo com essa poesia? E essa poesia sempre me bateu muito forte. Então, e comecei também em 2012 a fazer parte do Sarau Papo Poético. Uhum. E lá nós trabalhamos toda essa questão identitária, né? E daí, quando eu lancei esse livro, que é de 2016, há todo um processo que eu estava com uma transição capilar, né? Todo um processo que eu nem lembrava mais como é que era o fio do meu cabelo. E a partir desse livro, então, que eu comecei a visitar muitas escolas, né? Pela minha vontade e também porque professores começaram a me buscar em função que as crianças precisavam saber que existiam escritoras e escritoras negras, né? Porque há muito pouco tempo atrás que a gente ficou sabendo que o Machado de Assis, um dos maiores escritores do Brasil, né, sempre foi embranquecido. As pessoas não sabiam que ele era negro, né? Então, a partir daí, desse livro aqui, o Negra Sou, que é de 2016, que comecei a visitar muitas escolas, porque aqui fala da questão do empoderamento negro, fala da questão da mulher negra, da beleza dessa mulher negra, de questões de justiça social, enfim, a partir, então, desse livro de 2016, que cada vez mais foram surgindo convites para escolas, para feiras dos livros, né? Feiras do livro não só daqui de Porto Alegre, mas de outros lugares também, né? Então, a partir de uma temática mais ligada a esse tema do empoderamento negro, do protagonismo negro, que foi muito importante dizer, já vinha lá de trás com o Secune e que se fortificou, né, com a minha entrada depois no Supapo Poético. Eu até queria te perguntar assim, tu falou sobre as questões das escolas, eu já até dei uma palestra numa escola uma vez, e a gente fala muito, acho que 90% dos programas que acontecem aqui no Papo Franco RS, desde de janeiro, que iniciou o programa, a gente sempre, quando entra nas escolas, eu sempre faço a pergunta da Lei 10.639, né? E que há uma resistência muito grande. Imagina, no momento que tu foi lá,
tu mostrou teu trabalho, as pessoas não sabiam nem que tinham escritores negros e vivos. Aí fica aquela coisa, como a Lei 10.639 ela não está sendo aplicada dentro das escolas, é visível isso, não está sendo aplicada, que chega a esse ponto que os alunos não sabem que tem escritores negros, que tem muita coisa aí da nossa cultura para a gente poder levar para dentro das escolas. E como eu fico pensando às vezes, como é que a gente vai conseguir se filtrar no meio para a gente começar a fazer de fato que a Lei 10.639 começa a ser feita nas escolas? Na realidade, o que acontece é que ainda em muitas escolas elas nos convidam para comparecer, né, somente no mês de novembro, né? Porque, quando chega naquele momento, tem aquela obrigação que tem que mostrar um relatório dizendo que em algum momento trabalharam a 10.639. O quanto eu acho que ainda falta uma capacitação dos professores com relação a esse assunto. Também não basta colocar a lei e dizer, tu tem que dar, e o cara também passar de uma forma completamente errônea, ou de mau grado, de má vontade. Então, na realidade, tem que ter subsídios também para esse professor poder trazer essa história, porque, na realidade, o que acontece? Geralmente deixam, né, na obrigação dos professores negros daquela escola, como se eles fossem os únicos responsáveis a ter conhecimento da história dos afro-brasileiros, né? Dos afrodescendentes, como se eles fossem responsáveis por essa questão, quando é uma responsabilidade de toda a escola. Então, em todas as áreas, poderia-se trabalhar a lei, né? Desde das ciências, da história, nas letras, enfim, que pudesse ser dividida durante todo o ano essa sistemática, porque uma vez eu coloquei assim, que legal, vocês lembraram de mim, só que em novembro eu tinha uma atividade um dia assim, um dia assim, um dia assim, um dia assim, um dia assim. Eu disse, eu palestro também nos outros meses, não? Porque só chamar no mês de novembro para cumprir o calendário, para dizer que em algum momento realizou atividade, então eu acho assim, tem que também o poder público capacitar esses professores que não se acham preparados, que não tem referências bibliográficas. Tu vai procurar nas bibliotecas das escolas públicas onde é que estão os livros dos escritores negros. Não tem. Então é necessário fazer todo um processo de capacitação, de poder fornecer a esses também professores material para que eles também possam realizar e que façam com boa vontade. E não para cumprir a grade do currículo, né? Eu acho que é isso. Não é cobrir a grade do currículo num mês inteiro, enchendo as crianças de todas as atividades possíveis e no resto do ano nem tocar. Ou então ainda apresentar livros que tenham estereótipos negros, né? Ou que contem uma história que a gente sabe que não é a história verdadeira, mal contada. Então, há que ter uma capacitação para esses professores. Com certeza. Deixar um abraço aqui para a Maria Cristina Santos, da Odabá. Opa! Em breve quero fazer um bate-papo contigo também, Maria. Beijo, Maria Cristina. Prazer. A Fátima Regina também, outra poetisa também. Grande poetisa. Mel Dendê, recomendo, comprem, que é maravilhoso. José Antônio também está aqui mandando um salve aqui. Grande amigo, obrigada. O Adilson Azevedo mandou uma pergunta aqui. O curso de Africanidades organizado pelo Cesune, qual a importância que teve para você na sua trajetória? Do Secune? Foi maravilhoso, chamavam o programa Universidade Livre, tá? Na época, quando eu entrei no Secune, que é o Centro de Cultura Negra, como falei antes, com o Juarez Ribeiro, quando eu entrei, nós tínhamos a questão de participar do coral. Foi formado um coral, né, com vozes negras, cantávamos autores negros, né, e até uma época eu fui regente desse coral, e depois surgiu esse programa em conjunto com o Unicinos. Foi fundamental, porque nessas disciplinas eu descobri autores negros que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu conhecia, claro, Machado de Assis, Cruz e Souza, mas tantos outros mais contemporâneos eu nunca tinha ouvido falar. E lá eu fiquei sabendo.
fiquei sabendo muito da história da África, enfim, a antropologia, e nós tivemos N matérias importantíssimas, assim, né? Então, a partir daí, eu posso dizer que eu abri meus olhos e disse, opa, existe um mundo que nunca foi me ensinado na escola. E eu, quando fiz esse curso pelo Secuni, eu já estava formada em farmácia, já era bioquímica, já trabalhava na área, ou seja, e sempre fui uma leitora assim voraz, eu sempre li muito. E tinha autores que foram me apresentados nesse curso que eu jamais tive conhecimento. Eu conheci Conceição Evaristo nesse curso. Né? Legal. Esse curso foi... eu fiz esse curso, foi nos finais do ano 90, tipo, talvez... acho que foi em 98, por aí, 99, 2000, não me lembro bem certinho. Foi nessa época. E então eu já tinha uma trajetória, né? Já era uma pessoa formada, já trabalhava e ligada ao meio cultural muito forte, por tocar violão, enfim, cantar, conhecer pessoas da cultura, assim, em geral, e não conhecia expoentes máximos, não conhecia Lélia Gonçalves. Bom, daí eu fico pensando assim, o quanto a gente passa pelos bancos escolares e a nossa história não é contada realmente, né? Eu fui conhecer muito da nossa história, apesar de ser uma filha de negros que sempre tiveram muito orgulho da sua raça, que eram sócios da Sociedade Floresta Aurora, Beneficente Floresta Aurora, e que a gente circulava muito. A minha irmã fez parte do Razão Negra, o meu irmão era uma pessoa que sempre estava buscando as questões negras, mas tinha algumas coisas que eu só fui conhecer nesse curso do Secuni. Eu até ia já entrar nesse questionamento do Floresta Aurora, que é o segundo clube, né? Mais antigo do Brasil. Mais antigo do Brasil, né? Foi através da tua família que tu iniciou o contato com o Floresta Aurora? Sim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe e o meu avô, por parte de mãe, já eram do Floresta Aurora, foram do Marcílio, também do Marcílio Dias, né? Então, essa cultura de clube veio muito da parte da família da minha mãe, né? Até tem aqui, deixa eu dizer, esse livro aqui, ó, Lélia da Silva, Memórias, a Importância da História Oral, a mãe contando várias histórias desses clubes, do Marcílio Dias, do Floresta Aurora, as festas como eram, que tinha basquete, que tinha remo, que tinha os clubinhos de carnaval, enfim, toda uma história que muitas vezes as pessoas não têm nem noção da importância que esses clubes tiveram. Verdade. O Floresta Aurora foi um clube que na época ele é anterior à abolição, né? Sim. Então, muitos negros compravam alforria de alguns, davam dinheiro e compravam, os sócios, né? Muitas vezes também as pessoas não tinham onde ser enterradas, eles davam um jeito de pagar o enterro, então davam aulas, porque a gente sabe que os escravizados foram proibidos de estudar no Brasil, então o nosso povo tinha que se ajudar. Então, essa questão dos clubes vem da família, assim, né? Até hoje eu me lembro, quando eu era pequena, eu ia muito no Floresta, quando era ali no Cristal, e no Floresta que tinha no Cristal, ele tinha umas árvores dentro. As árvores ficavam dentro do salão. Então, para tu ver a questão da ancestralidade, raiz, árvore dentro do salão para não derrubar as árvores, né? Que legal. Quanto isso era forte. Eu ainda quero fazer um papo franco só para falar sobre esses clubes, né? Que é o Floresta Aurora, Satélite Prontidão. Quero fazer ainda um papo franco aí especial com isso aí. Já estou elaborando algumas coisas, pesquisando, trazendo alguns amigos já para poder me contar mais coisas e ver convidados também para que queiram falar, para a gente fazer. Que eu acho que tem que manter vivo ainda essa chama, né? Por mais que botaram Floresta lá na Zona Sul, lá, a gente tem que manter vivo, a minha geração principalmente, a gente tem que ir para lá, ocupar, fazer algo lá também. Eu acho muito interessante, a gente tem que manter essa chama ainda do Floresta Aurora, que é uma história muito rica e muito bonita. Né? Tanto Floresta, né, tá lá na periferia, assim como o Prontidão, que também está na Zona Norte, né? Isso. Que sempre foram, assim, polos muito importantes da cultura negra, né? Onde as famílias se encontravam. Eram, por exemplo, tanto as questões
dos locais da matriz africana, os terreiros, né, assim como os clubes sociais e tantos outros lugares, eram polos onde as pessoas podiam se encontrar e conversar sobre vários aspectos, né? Por exemplo, foi no Marcílio Dias que surgiu o 20 de novembro, né? Isso. Com Oliveira Silveira e com todo o Grupo Palmares. Então, eram lugares onde fermentava a questão do movimento negro, né? Então, onde as pessoas podiam debater, se colocar, se olhar e se perceber o quanto negro, né? E isso, claro, hoje em dia, a questão dos clubes, não só nossos clubes negros, mas tantos outros, não sobrevivem mais, né? Antigamente se falava, o Teresópolis Tênis Clube, não existem mais, só os que sobrevivem ainda são aqueles muito ligados ao esporte, como o Sojipa e União, mas os outros praticamente se foram, em função que agora existem também outros formatos, né? Mas eu acho que tem que se manter essa raiz, porque são lugares de acolhimento da população negra, né? E que, infelizmente, em função de toda a especulação imobiliária, tiveram que eles eram no centro, né? Marcílio Dias era na Praia de Belas, o Floresta era naquela região inicial ali no Moinhos de Vento, né? E depois foi recolhido, né? Foi para o Cristal, depois foi para Ipanema e agora está em Belém, né? Então, para tu ver como as coisas vão jogando o nosso povo para a periferia. Vão jogando o nosso povo para a periferia. E a gente acaba se afastando, né? Mas, na realidade, são polos de resistência. E que a gente tem que estar presente, ajudando, né? Muitas vezes o pessoal do Prontidão, o pessoal do Floresta estão pedindo auxílio. Vamos ajudar. O que a gente pode fazer, né? Mas tentar manter esses polos de resistência. O José Antônio mandou uma pergunta aqui também. Lilian, os clubes estão ou estavam deixando a desejar na questão literária, em promover literatura negra? Eu acho que sim. Eu acho que poderiam investir mais. Nos últimos anos, o investimento maior dos clubes eram as festas, né? Mais festas para dança, mais festa para almoços. Eu acho que a questão cultural estava deixada um pouco de lado, mas eu acho que não custa nada se recuperar. Eu acho que ainda é possível se recuperar, né? E o teu contato com o Supapo Poético começou a partir de quando? 2012. Eu estava frequentando já outros saraus por Porto Alegre, assim, né? Vivenciando outras formas culturais. E o meu irmão, que estava morando em Brasília, em função do seu trabalho, ele me mandou um e-mail e disse, olha, Lilian, presta atenção, está acontecendo um sarau de pessoas que tu conhece, alguns do Secune, alguns como a Maria Cristina, a Vera Lopes, o pessoal que tu cantou no Secune, Vladimir, a Kizzy, tal data aparece lá. Então, o Supapo começou em março de 2012. Eu, mais ou menos, no meio do ano, que comecei a frequentar o Sarau Supapo Poético, em função do meu irmão ter me falado. E no primeiro dia que eu tive, eu disse assim, epa, isso aqui é diferente. Isso aqui eu quero fazer parte. E a partir daí comecei a frequentar, a dizer os meus poemas. Hoje eu faço parte, já há algum tempo, né, que eu faço parte já da coordenação do Supapo Poético e sou conselheira da Associação Negra de Cultura, porque o Supapo Poético é um braço da Associação Negra de Cultura, né? Sim. Na Negra de Cultura tem o Supapo Poético, o Folhetim Negra Aldeia e a atividade do Canela Preta. Que legal. Eu estive ano passado lá presenciando lá umas atividades bem bacanas no Supapo Poético, e onde estava a Fátima lá também fazendo as poesias dela. Muito bacana. Agora fugiu da memória uma atração que eu tinha visto lá, dos reis, rainhas lá de Osório. Sim, o Maçambique. Maçambique, isso, muito bacana. Muito importante, né? É uma relíquia que nós temos histórica do nosso povo negro no Rio Grande do Sul, lá de Osório, né? Isso, muito bacana mesmo. A Kine Aquino te mandou uma pergunta aqui. Tem algum sonho que tu desejas realizar enquanto escritora?
Olha, eu quero chegar muito às crianças negras, às mulheres negras, para que elas possam perceber que existem pessoas, né, da nossa raça que escrevem e que tem muita coisa a dizer, né, que tem muita coisa a contribuir. E eu ainda penso assim, ó, na realidade, é um sonho, mas eu tenho. Quase aconteceu ano passado, eu fui uma das escolhidas entre 3 pessoas para ser para a Feira do Livro de Cachoeirinha, né? Ser a patrona, mas na votação, no fim, ficou uma outra pessoa. Eu ainda sonho em ser uma patrona de Feira do Livro. Eu acho que até hoje, aqui no Rio Grande do Sul, foram pouquíssimos escritores ou escritoras negras que foram. Eu ainda desejo ser, né? Ah, que legal. E agora vamos na parte musical tua. A partir de que momento teve o interesse na música? Vem de Olha, eu berço acho que também, meus de pais família? sacaram muito bem isso, sim, porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu sempre recebi de presente desde pequena, assim, flautinha de plástico, pandeiro de plástico, pianinho de madeirinha, N instrumentos, gaita, né? E com 6 anos eu ganhei um violão. Meu pai disse assim: quando tiver idade, eu vou te colocar numa escola de música. E daí ele colocou em cima do guarda-roupa, me lembro muito bem. Botou em cima, ele comprou um violão e botou em cima do guarda-roupa. Porque o meu pai achava que tocava pandeiro, mas não tocava nada, mas ele adorava música, né? E daí botou em cima do guarda-roupa. E daí, com 10 anos, eu fui aprender violão. Então, eu cheguei a estudar violão clássico, violão popular na Palestrina. E depois eu fui seguindo, assim, eu tocava em vários lugares, cheguei a tocar em igreja, toquei na Espírita também, tive banda, depois entrei na questão de corais, então eu fui parte do Coral da Aliança Francesa, da Casa de Cultura, da Sojipa, e fui regente de alguns grupos, fui regente do Coral do Secune, fui regente do grupo musical do Centro de Saúde Vila dos Comerciários, e depois a questão da música foi se expandindo, né? Porque eu tenho uma outra formação além da farmácia, que eu sou facilitadora de biodança, que trabalha com música, com dança e com o movimento humano. Uhum. Então, eu sempre fui, né? E sempre gostei de cantar, então sou professor de técnica vocal. Então as coisas, a literatura e a música para mim estão muito ligadas, né? Tanto que as minhas poesias, elas já vêm com uma certa cadência, elas têm um ritmo. Eu não faço poesia rimada, não é essa a minha intenção. A minha poesia, ela é ritmada, né? E tem várias poesias que foram musicadas por alguns parceiros, o Vladimir Rodrigues, o José Carlos Rodrigues, né? Os Rodrigues estão aí, né? Estão aí. E eu também componho, mas é sempre legal ver a outra pessoa pegar a tua música e fazer algo assim maravilhoso, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não vivo sem música. Eu chego em casa, eu ligo, ponho algum som, eu entro dentro do carro, eu ligo o som. Se eu puder estar no trabalho em algum momento que não vai me dispersar, eu pego e ponho o fone de ouvido e estou escutando música. Música, para mim, é algo assim essencial. O Rogério Vaz botou aqui: poesia e música se conectam, né? Com certeza, muito. Voltando ali ao assunto dos clubes, só para... A Maria Cristina escreveu aqui que o Rio Grande do Sul é o estado que possui o maior número de clubes de negros no Brasil. Aí fica aquela coisa, porque pro restante do país, eles acreditam que não existe negros aqui no Rio Grande do Sul. Mas algumas pessoas que conhecem, que sabem, tipo o Netinho de Paula, que já passou aqui para bater um papo comigo, e ele disse que na visão dele, os negros do Rio Grande do Sul, ele diz que são mais centrados e são mais da luta do que do restante do Brasil. Tu concorda com isso? Eu concordo, talvez até pelo fato de nós sermos só 18% no Rio Grande do Sul e 20% em Porto Alegre. Eu acho que a gente viu formas para poder resistir, porque senão a gente não ia suportar viver num estado como nós vivemos, né? Então era necessário a gente se agrupar, né? Porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, no interior, uma coisa que eu não perguntei para os meus pais, mas, por exemplo, eu sei que no interior a Fátima fala muito isso, e a minha amiga Rudileia fala, e também uma amiga minha
que fala muito a Maria José, que existiam clubes que elas não podiam nem passar na mesma calçada na frente do clube dos brancos, né? Então, se não tivesse os clubes negros, como é que ia ser para essas pessoas, né? Eu acho que aqui em Porto Alegre, eu acho que não sei se era assim ou não, mas a gente sabe que vários clubes, né, os negros não podiam entrar. Então, de que forma essas famílias iam se divertir? De que formas elas iam encontrar? De que formas elas iam se olhar e se perceber o quanto negros, né? Então, é claro que a grande quantidade de clubes sociais aqui no Rio Grande do Sul se explica. Assim como se perguntam muito que aqui tem mais casas de matriz africana que a própria Bahia, né? Sim. Por que será? Eu acho que é essa questão de poder ter um lugar de resistência, de acolhimento, né? Onde as pessoas se enxergam e se percebem feitas da mesma ancestralidade, só pode ser por isso, eu acho, né? Sim. Então, aqui o pessoal já está pedindo para te cantar alguma coisa da tua autoria. Tem alguma coisinha que tu pode cantar para nós aí? Eu vou cantar uma que é parceria com José Carlos Rodrigues. É o Pichain, deixa eu ver. Vou só pegar a letra aqui para não dar uma esquecida, que às vezes a gente fica nervosa e esquece, né? Mas vamos lá. Meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação, mostra postura, presença negra na sociedade eurocentrada. Meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação, mostra postura, presença negra na sociedade eurocentrada. Do liso molejo da escravidão, do estilo aceito, do liso molejo da escravidão, do estilo aceito, sem preconceitos, gosto dele assim, crespo mirando o céu desenhada nanquim, sem preconceitos, gosto dele assim, crespo mirando o céu desenhada nanquim. Viva o meu cabelo, viva Pichain, viva o meu cabelo Pichain. Viva o meu cabelo, viva Pichain, viva o meu cabelo Pichain. Viva o meu cabelo, viva Pichain, viva o meu cabelo Pichain. Coisa boa, coisa boa. Eu arranho um pouquinho na música também, já faço um trabalho paralelo, já estava aqui viajando já nos arranjos, umas coisinhas. Muito bom, muito bom. O Rogério Vasma fez uma pergunta aqui para ti, mandou fazer uma pergunta que como tu escreve seus poemas, como negritude está representada no teu texto? Bom, eu primeiro tento retratar a nossa negritude, né, sem nenhum tipo de estereótipo, mas eu também tento retratar todas as questões que, infelizmente, no nosso país, ou até hoje em dia mundial, a gente está vendo toda a questão que matam nos Estados Unidos pelas costas, enforcando, sufocando, e no Brasil não é diferente, né? A cada 23 minutos um homem negro, um jovem negro é assassinado. Então, as minhas poesias trazem toda a questão da riqueza da nossa cultura, das mais variadas formas, mas ao mesmo tempo ela tem ela é contundente em alguns momentos com relação a toda a questão política do nosso país, né? Que a gente vê um extremismo, né, de direita chegando, e aí toda uma perda dos nossos, de vários direitos que nós já havíamos conquistado, né? A nossa Fundação Palmares entregue a alguém que
sei lá o que vai fazer com ela e de que forma que vai fazer. Então, a minha poesia, ela traz isso, ela traz, de vez em quando, uma revolta. Eu também escrevo sobre os afetos e sobre os amores, porque negro também ama, né? Eu gosto, porque às vezes a gente só é do combate. O combate também é necessário, mas também é necessário mostrar que nós também temos uma vida normal, né? E coloco a beleza da mulher negra, o protagonismo negro, assim que eu tento retratar a nossa negritude, também trazendo as nossas memórias, né, que eu acho que a gente não pode esquecer de algumas coisas, que a nossa cultura é muito oral. Eu digo que é importante que tenha, né, essa questão oral, mas ao mesmo tempo a gente tem que deixar impresso algumas coisas, porque senão se perdem. E depois que se perdem, aí não tem volta, né? Então, também trago essas coisas de memória que eu acho que são importantíssimas. Ah, que legal. Tu falou sobre o número de mortos, né? Para tu ver que em 1997 a Racionais falava que a cada 4 horas era um jovem negro era morto, né? E hoje, nos anos 2020, a cada 23 minutos, daqui a pouco vai chegar daqui a 10 anos ou menos, que a cada 1 minuto vai estar morrendo um dos nossos. Mas como é que tu vê essa questão da comoção, que o que me incomoda aqui no Brasil, que as pessoas se comoveram mais com a questão do George lá nos Estados Unidos, e sendo que aqui acontece, a gente vê fora que a mídia não coloca, né? E não há essa mesma comoção que a gente vê aqui no Brasil. Eu me manifestei nas redes sociais até sobre as manifestações. Eu fui numa dessas manifestações, mas eu fui já falando assim com o pessoal, a gente tem que focar aqui. Tá morrendo muito dos nossos aqui. Eu vi que para alguns foi como modinha, pela questão dos Estados Unidos, ter feito tudo aquilo lá. E como é que tu vê essa questão da comoção aqui no Brasil, sobre essas mortes todas que está acontecendo, mas quando aí entra aquela coisa da síndrome de vira-lata, né, que a gente costuma falar que quando acontece com um americano, eles tomam a iniciativa, aí que o brasileiro quer fazer também. Concordo plenamente contigo, assim, na realidade, né, se comoveram, mas toda hora está morrendo dos nossos aqui, e não vejo nenhum hashtag, né, com relação a isso. Claro, teve toda a situação quando morreu aquele menino, né, o Miguel, teve toda uma... as pessoas se juntaram, agora com a prisão desse rapaz, o violonista, também se juntaram, mas é em outra proporção, né? A proporção que aconteceu lá no George Floyd, nos Estados Unidos, a gente via quantas pessoas, né, se identificando e saindo para as ruas e colocando, e os brasileiros botaram todas as suas hashtags, saíram para a rua, vidas negras importam, mas não basta só hashtag, né? Quais são as ações realmente antirracistas que estão sendo feitos por essas pessoas? Não basta ser só, não ser racista, tem que ser antirracista, mas antirracista, além de tudo, tem que ter ações com relação a isso, né? Agora, esse final de semana que passou, estava eu, a Ana dos Santos, e a Rudileia, no encontro, a gente estava colocando justamente isso, né? O passo primordial são as ações. Que leis nós vamos fazer para modificar? O que vai ser feito com relação aos policiais que estão matando o nosso povo? As bases de recursos e dignidade para que haja um melhoramento e uma igualdade na questão social, política, econômica, educacional e de saúde do nosso povo, o que vai ser feito, né? Então, eu acho que, na realidade, a comoção sabe, aquela coisa, que triste, mas se tu for perceber, aqui no Brasil, também houve uma grande comoção quando foi dos mortos italianos, né? Agora nós estamos em 127 mil, qual é a comoção que nós estamos vendo aqui no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Ela é seletiva, né? Nenhuma, gente. Então, é bem aquela coisa do cachorro pobre mesmo, né? Do cachorro magro, com fome, que só enxerga o outro. Mas aqui mesmo, as suas problemáticas, ainda a gente tem que melhorar muito, eu acho. Sim, até eu fiz há um tempo atrás, quem puder depois olhar lá no YouTube, a entrevista que eu fiz com o Major, né? Major Albuquerque, na Brigada Militar, que nós questionamos muitas coisas, né?
que não adianta também, no meu ponto de vista, pegar e bater pau na polícia, sendo que tem um sistema acima do policial que está agindo ali, né? Também tem um sistema acima, daí eu trouxe ele para trocar uma ideia que foi bem interessante. Quem puder assistir essa entrevista que foi feita com o Major Albuquerque, vale a pena para a gente... Tem que haver essas cobranças, né? Em cima dos políticos, em cima do governo. A gente tem que continuar cobrando. Na justiça, né? Na justiça. Na justiça também. Então, aí, ainda bem que hoje o Papo Franco está atingindo isso aí. Eu tive essa oportunidade de conversar com ele, não só com ele, como também com o pessoal da Polícia Civil. Também a gente tem que haver essas cobranças, né? Também, como tu falou, não só levantar a hashtag, né? É fundamental, eu acho que, claro, é legal, tudo bem, põe tudo preto, né? Parará, parará. Tá, mas e o dia seguinte? E aí, vai continuar levantando, o serviço lá vão continuar te colocando estereótipos, apelidinhos, né, aquela piada que a gente sabe racista, né? Do entretenimento, né? Tu vai continuar aceitando, e daí tu põe aquela tua tela preta, mas a ação mesmo tu não faz nada, né? Sim. Então a gente tem que pensar nisso, né? Somos tão acomodados assim, será? Pois é, né? Pois é, a gente tem que se manifestar de todas as formas, né? Eu sempre falo direto isso pro pessoal. Eu sou um cara que eu sou muito ativo até nas redes sociais, de estar ali falando e tal, porque eu vejo que a rede social ela tem um alcance grande. E hoje, com a pandemia, como não tem como a gente ir para a rua fazer, eu vou me manifestar ali, graças ao meu manifesto que teve nas redes sociais, que hoje eu tenho o Papo Franco, né? E de poder também, eu pessoalmente, poder levar essa fala para outros lugares também, né? A gente tem que estar mais ativo, eu vejo assim, né? A gente tem que estar mais ativo, a gente tem que mais se aquilombar mais e temos que nos escutar mais também, né? E, infelizmente, também há muita coisa de a gente não se escutar, mas a gente também tem que se escutar mais para poder começar a cobrar mais do sistema. Por isso que esses espaços, assim, estão fazendo falta, né? Os clubes negros estão fazendo falta. O Supapo Ética é um espaço, infelizmente agora com essa pandemia, em vários lugares a gente não está podendo se encontrar, né? Mas são espaços que a gente pode conversar sobre esses assuntos e buscar soluções, né? Antes de encerrar, né, a gente tem mais 8 minutos, que eu gostaria de ler um poema teu, e de ouvir um poema teu. Eu vou fazer um que fez muito sucesso nos últimos tempos. Até fiquei muito feliz. Eu sou funcionário da Prefeitura de Porto Alegre. E eu recebi uma homenagem da biblioteca por ser... eles colocam, às vezes, uma vez por mês, uma poesia ou uma parte de um livro de uma escritora. Então, acho a Biblioteca no da YouTube, Exposição da Prefeitura de Porto Alegre, no mês de julho, né, que foi da mulher, né, negra, colocaram um poema meu, né? Então, eu vou ler esse poema, que é o Preciso Andar. Eu geralmente faço algumas introduções musicais para depois ler os meus poemas, tá? Então, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Preciso andar. No primeiro instante, uma tristeza profunda. A terra sob os meus pés treme. Uma incerteza para no ar. Logo mais, a respiração se estabiliza. O reflexo e a memória se dão as mãos. Como assim resistência? Por acaso, em algum momento da vida, deixei de ser resistência? Meu corpo negro, estereotipado, objetivado, e não será agora que será diferente. Olhos mais abertos, intuição, audição da alma, juntos, de mãos dadas, com os meus. Eu te cuido, tu me cuidas, nós nos cuidamos e seguimos. Pois a bala tem alvo. E na paleta de cores, o gato pardo é negro. Pô, que show, que show, que show. Obrigado.
Lilian, quer deixar algum recado pro pessoal, tuas redes sociais? Eu quero deixar um recado, assim, que eu não mostrei, mas esse aqui é o Minuto de Tranças, é o último, de 2018. É um livro que me deu muita alegria, saiu pela editora Taverna, né? Eu recebi o convite por eles. É um livro que foi finalista do prêmio Minuano de 2019 e foi ganhador do prêmio Literatura Independente Milton Pantaleão, da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. E é um livro que trata da questão da mulher, da menina, da adolescente, da ativista negra, né? Então fica o convite para conhecer esse livro na editora Taverna, na livraria Taverna tem. Então, redes sociais, no Face me encontram como Lilian Rocha, no Instagram me encontram como Lilica Marques 24, o Lilica é com K, e no YouTube eu tenho um canal que é Lilian Rocha, escritora e musicista. Isso aí, vamos se inscrever, como eu sempre falo, e nessa semana postei nas minhas redes. Vamos dar atenção e valorizar aqui os nossos youtubers negros, né? O pessoal que tá, nossos influenciadores que estão fazendo o trabalho. Vamos dar uma valorizada, vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar o trabalho um do outro, que vale muito a pena. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado hoje aqui. Muito obrigado. E agradecer também aqui aos ouvintes, aos 79.954 ouvintes que estão aqui pelo aplicativo, aqui, que estão curtindo, mais as 300 pessoas que estão aqui também pelo Facebook também, que estão curtindo, que passaram por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Semana que vem o pessoal da Frente Negra Gaúcha vai estar aqui também, vamos bater um bate-papo bem bacana, divulgar o trabalho deles, mostrar para o pessoal aí o que é a Frente Negra Gaúcha. Bem interessante. Maravilha! Eu queria agradecer, então, Dudu, pela oportunidade, foi muito legal. Eu já estive na Rádio Reação um tempo atrás, sendo entrevistada pela Débora lá. Então, eu agradeço pela oportunidade. E aí, me sigam, gente. E vamos junto, que somente juntos a gente pode crescer, né? Sozinha a gente vai mais rápido, mas coletivamente a gente chega profundamente nas nossas questões. É isso aí, e deixar aqui um abraço também pro pessoal, a Natália Azevedo, Tamires Franco, minha prima, a José Antônio, a Maria Cristina, a Fátima, a Regina, ao pessoal todos que estavam curtindo aqui também, que mandando. Se puder compartilhar aí essa live do Facebook que está rolando aí, compartilha, passa pro pessoal. Vamos continuar bombando aqui o Papo Franco RS, como eu falo, é o programa que mais cresce aqui no sul do Brasil, a cada segunda-feira bombando aí, hoje com quase 80 mil ouvintes aí pelo aplicativo, pelo site. Então o negocinho está andando, está fluindo. Mais uma vez, muito obrigado, Lilian, muito obrigado mesmo. Se precisar de mim, se precisar do Papo Franco para alguma coisa, estamos aí à disposição. Valeu, boa noite para todos, foi um prazer estar com vocês. E desde já, muito obrigado a todos, fiquem ligados, semana que vem tem mais Papo Franco RS. Valeu, pessoal, tchau, tchau. ReaçãoFM.com informa a hora certa. 20h57. Não sai daí não, a gente volta já já. Reação FM, a melhor web